Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos diante da lição 6. O temor a Deus e as atitudes coerentes. Essa lição está reservada para o dia 6 de maio de 2018. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9 e 31. Verdade aplicada. O temor a Deus deve ser acompanhado da procura em conhecer a sua vontade e da prática da mesma. Textos de referência nós encontramos em Salmos 86, 11, 128, 1, Eclesiastes 12, 13, 2 Coríntios 7 e 1, 2 Pedro 2, 17 e Salmos 86 e 11. Hinos sugeridos 397, 432 e 434. Meus queridos, num tempo de banalização do Evangelho e desrespeito, reflitamos à luz da Palavra de Deus sobre este tema tão presente nas Escrituras, porém muitas vezes compreendido de forma distorcida e equivocada. Trata-se, nesta lição, do termo temor, ou temer a Deus. O temor a Deus como medo, o temor a Deus como zelo profundo e respeito. Nesta lição nós vamos entender essa doutrina interessante sobre o termo temor, que muitas vezes é entendido de forma equivocada. Aliás, as lições da revista da Escola Bíblica Dominical nos aclara verdades que, às vezes, estão à penumbra do nosso conhecimento. Vem comigo. Temer a Deus, significados e valor. O que significa temer a Deus? Como conciliar os textos bíblicos que enfatizam a necessidade de a pessoa temer a Deus e o que está exposto em 1 João 4 e 18. A perfeita caridade lança fora o temor, porém a palavra de Deus não se contradiz. Aqui, nesses 3 subpontos subsequentes, nós vamos entender significados e diversos sentidos da palavra temor, temer a Deus, aqui o verbo temer, e a importância de enfatizar esse tema. Então, os significados e diversos sentidos da palavra temor, considerando a existência
de diversos temas derivados, tanto a partir da palavra no hebraico como no grego, encontrados na palavra de Deus, é importante estarmos atentos ao contexto no qual se encontram as palavras traduzidas por temor ou temer. Alguns sentidos de expressões hebraicas como iare ou morar, ter medo, ter grande temor, ter grande respeito por medo. Exemplos de termo usado como medo, Gênesis 32:11, Deuteronômio 2:25. Aqui nós vamos encontrar as acepções do termo temor. E nós temos exemplos no Novo Testamento do uso da palavra temor no sentido de medo, covardia ou timidez. Está registrado em 2 Timóteo 1:7. Ou mostrar medo reverente de homens, Marcos 6:20. Então, vamos aclarar essa verdade aqui, com esse termo polêmico, mal entendido por muitos. O vocábulo temor tem duas acepções. Vamos entender essas acepções no sentido de ter medo e no sentido de zelo ou respeito profundo por Deus. Precisamos entender esse termo à luz do contexto, sempre que lemos nas páginas da Bíblia Sagrada. Verificar se o sentido nos remete à compreensão de medo ou se nos sinaliza o sentido de zelo ou respeito por Deus. E aqui fica claro esse termo polêmico, temor. Temer a Deus. Aqui nós temos o verbo temer. Diferentemente de todo o restante da criação, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 e 27. O Criador o visitava, falava com ele, e ambos tinham amizade e comunhão. Gênesis 1:28. Também 2:8 e 15. De 18 a 20. E também 3:8. Contudo, a primeira vez que aparece a expressão temor, medo, na Bíblia, é justamente como resultado do pecado e conduz a um medroso retraimento diante de Deus. Ouvi, temi, expressão de Adão. Escondi-me, Gênesis 3:10. Quando se está em comunhão com Deus, não há medo. O temor que o discípulo de Cristo deve ter em relação a Deus não deve afastá-lo dele e nem o fazer viver em um constante estado de terror, mas servir de motivação para que produza um viver de acordo com a vontade de Deus. O exemplo aqui do termo temer a Deus, no sentido de ter grande medo, está registrado aqui em Gênesis 1:26 e 27. Ouvi a tua voz, Senhor, e temi. Quer dizer, aqui tem a acepção de medo, de pavor. E Adão aqui teve medo de Deus. Ele não teve respeito ou zelo profundo por Deus. Teve medo. Aqui no subponto 3, a importância de enfatizar esse tema. Daí nós vamos inferir, tirar por conclusão, que é interessante entendermos o sentido da palavra temer como tendo medo e como zelo. Vivemos dias desafiadores. A irreverência e o respeito têm sido marcas de nosso tempo. Os
extremos sempre são perigosos. Muitos dizem que no passado as pessoas tinham medo de Deus por causa dos ensinamentos que receberam e a ênfase quanto ao juízo final e inferno. Contudo, hoje, vemos pessoas que tratam Deus como se fosse um igual, chamando de cara legal ou de lá de cima. Não podemos confundir o silêncio, a misericórdia e a longanimidade de Deus com igualdade com o homem. Salmo 50, versículo 21. Essa intimidade que o homem chama de cara legal, de lá de cima, tentando se igualar ao próprio Deus, deve ser afastada. Porque aqui nós podemos tirar por conclusão que o comentarista quer nos aclarar a verdade em que nós vivemos ou estamos inseridos em um tempo em que há desrespeito, e esses tempos são desafiadores, há desrespeitos profundos quanto ao comportamento diante de Deus, e outrora as pessoas tinham grande pavor a Deus, medo, porque Deus é aquele personagem que está associado ao inferno, que estabelece juízo fulminante, associado ao inferno por ser ele o mandatário maior que vai enviar ao inferno as pessoas que praticam o mal. Então, uma série de realidades que levavam as pessoas a ter medo de Deus. E precisamos entender, daí a importância de entendermos sobre esse tema. Entender quando o termo está associado a medo e quando está associado a temor, que é o que eu vos falei. E não podemos ter medo de Deus. Temos que ter temor no sentido de respeito profundo e de zelo. Então está aí, temer a Deus, significados e valor, os significados e diversos sentidos da palavra temor, temer a Deus e a importância de enfatizar este tema. Vamos à segunda parte. Os diversos tipos de temor a Deus. Encontramos na palavra de Deus diversos textos que registram pessoas que, diante de uma manifestação sobrenatural, demonstrou temor a Deus. Êxodo, capítulo 9, 20. Nós vamos encontrar aqui em Daniel 6 e 26. Contudo, não é suficiente apenas temer a Deus sem considerar outros princípios bíblicos quanto ao nosso relacionamento com Ele. E aqui o comentarista nos encaminha o entendimento do temer interesseiro, do temor utilitário e do temor como princípio do saber. Então nós vamos entrar nestas meticulosidades aqui. Temer interesseiro. Após o reino do norte ser levado cativo pela Assíria, Salmaneser, rei da Assíria, levou estrangeiros para habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Segundo Reis 17, 6, 23 a 41. Porém, eram pessoas que não temiam o Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Era comum a crença entre os pagãos em deuses territoriais. Assim, aquele povo que passou a habitar em Samaria procurou conhecer o costume religioso de adoração. Segundo Reis
17, 32 a 34. Ou seja, temiam a Deus quanto à adoração, mas não o temiam para obedecer aos seus estatutos e mandamentos. Aqui, o temor, entendido como interesseiro. As pessoas enviadas ali pelo rei para habitar em Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, porque a Síria levou em cativeiro o reino do norte, como todos sabem, no ano 722 a.C. E ali as pessoas passaram a entender o costume dos povos, porque os leões mataram alguns homens, algumas pessoas, para se livrar do mal. Era um temor interesseiro. Tentaram entender o costume e temer a Deus no sentido interesseiro, para se livrar do mal, conforme vos falei. Temor utilitário. Vamos ver aqui. Aqueles estrangeiros estavam considerando o temor a Deus como um amuleto de sorte. A sociedade brasileira tem sido caracterizada pelo sincretismo religioso e pela superstição, assim como os estrangeiros de Samaria. Quando o assunto é questões religiosas ou espirituais, o que vale é o que dá resultado, como se o pensamento fosse: o importante é estar bem com todas as forças espirituais. Os atenienses chegaram ao ponto de erguer um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, Atos 17, 22 a 23. Como muitos hoje tinham um conhecimento com respeito à adoração bastante limitado e distorcido. Se utilizavam de uma realidade para expressar seus anseios, seus temores, quanto à divindade. Na verdade, não tinham conhecimento profundo do verdadeiro Deus. E este temor aqui a Deus é apenas como um amuleto de sorte. Nós temos hoje, nos nossos tempos presentes, pessoas que têm esse temor utilitário. Vamos nos utilizar da religião, da fé, para termos resultados. Porém, não no sentido de conhecer profundamente, de ter um relacionamento com Deus e tê-lo como seu amigo, tê-lo na intimidade para o respeito, para o zelo profundo, mas apenas para se utilizar do termo religião para ir levando a vida e se livrando de alguns males. Isto é o amuleto de sorte. Vamos fazer assim, porque com esse procedimento nós vamos nos livrando das doenças, dos males e etc. Temor com o princípio do saber. Aprendemos com a palavra de Deus que não basta sentir medo, respeitar, reconhecer o poder do Senhor e a sua grandeza. O temor do Senhor é o princípio, o começo da sabedoria é o conhecimento. Aqui no Salmo 111, versículo 10 e Provérbio 1 e 7. Não a sabedoria humana e terrena, mas a sabedoria suprema, que é temer e reverenciar a Deus de maneira apropriada. Jó 28 e 28. Lá diz: o temor do Senhor é sabedoria, e o desviar-se do mal é inteligência.
É o temor que conduz à obediência ao Senhor, a um viver piedoso e correto. Jeremias 32:40. E que conduz a desviar-se do mal. Provérbios 16:6. É um temor que produz na pessoa o desejo humilde em aprender mais do Senhor. Provérbios 15:33. Aqui, temor como princípio do saber. É o começo de um conhecimento espetacular. Não um conhecimento humano, mas um conhecimento das coisas santas. Um conhecimento de Deus. Esse temor como princípio da sabedoria é o zelo que se tem por Deus. É o respeito profundo que se tem pelo Senhor, supremo mandatário do universo. Aí nós temos aqui este registro em Jó 28:28. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, e o desviar-se do mal, inteligência. Veja bem, conhecimento. Tem aqui o sentido de um conhecimento das coisas de Deus, do relacionamento com Deus. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Este temor ao Senhor precisa estar presente em nós. Então, os diversos tipos de temor a Deus: temer temer utilitário e temer, o temor, como princípio do saber. A última parte: temor a Deus e atitudes. É relevante refletir sobre a importância do temor a Deus ser seguido de atitudes coerentes, como encontramos em diversos textos bíblicos, quando o temor a Deus é associado a ações segundo a vontade de Deus, isto é, que agradam a Deus. É o que constataremos nesse último tópico. Não basta você só temer, teoricamente, mas ir à prática, tomar atitudes. E nós vamos ver isso aqui no ponto 3, através do seu subponto. Ponto 3. Aqui. Um temor que move a ação. A ação. A palavra ação está associada ao temor a Deus aqui. O patriarca Abraão, quando ia oferecer seu filho Isaque em holocausto por mandado do Senhor, antes de imolá-lo, ouviu Deus lhe falar: agora sei que temes a Deus. Olha aqui, o termo temor, o temer, que é o verbo. Gênesis 22:12. As parteiras do Egito, movidas pelo temor a Deus, Êxodo 1:17 e 21, não fizeram conforme a ordem de Faraó e conservaram os meninos com vida. O sogro de Moisés, ao lhe sugerir que buscasse homens para ajudá-lo na tarefa de atender ao povo, lhe disse que deviam ser homens não apenas capazes, mas tementes a Deus. Êxodo 18:21. Pois assim aborreciam a avareza.
Um temor que move a ação, está aqui. Na prática, fatos registrados na Bíblia Sagrada que nos levam a essa compreensão. Temer a Deus, implicando em atitude. E aí nós temos o exemplo aqui abordado pelo escritor ou pelo comentarista da lição, comportamento das parteiras quando o faraó determinou que matasse os filhos dos israelitas lá no Egito. Temos o exemplo aqui do sogro de Moisés, dizendo que os homens precisavam ser tementes a Deus, aqui na acepção de zelo e de respeito. Aleluia. Um temor que move a ação. Agora, um temor que conduz a um relacionamento. Não se trata do temor que nos faz se esconder de Deus, como Adão, e nem aquele demonstrado pelos estrangeiros em Samaria, interesseiro e utilitário, mas o temor que norteia nossa vida nas questões espirituais e morais. Não é o medo aterrorizante e paralisador, mas que nos move a um relacionamento saudável com Deus, Romanos 8:5, influenciando nossas atitudes e conduzindo-nos à plena confiança em Deus. Salmo 115:11. Justamente por termos um relacionamento com Deus como nosso Pai, devemos temê-lo. 1 Pedro 1:17. Durante o tempo da nossa caminhada nesta terra como discípulo de Cristo. Então, um temor que conduz a um relacionamento. Nos relacionamos com Deus não com medo, com apatia, mas nos relacionamos com Deus com zelo, com respeito, no sentido de respeito, de zelo por Deus. Este relacionamento do discípulo de Cristo é interessante e coaduna com o comportamento que Deus se agrada. 3:3. Cornélio, homem temente a Deus. Aqui temos um paradigma, um modelo. Acreditava-se que Cornélio, o oficial romano, tinha algum conhecimento das Escrituras, conhecia o Deus de Israel e assim orava, jejuava, fazia esmolas, tinha bom testemunho dos judeus e era temente a Deus. Atos 10, de 1-2 e 22. O próprio apóstolo Pedro disse que Deus se agrada daquele que em qualquer nação o teme. Atos 10 e 35. Ele temia, contudo, ainda não era salvo. Atos 11 e 14. No entanto, Cornélio demonstrou a sinceridade de seu temor a Deus ao se submeter à palavra de Deus anunciada por Pedro. Atos 10:33. Temor que resultou em ação, pois proporcionou oportunidade para crer em Jesus Cristo. O exemplo aqui de Cornélio nos dá a compreensão do temor a Deus, que revela atitude. Ele dava suas esmolas, contribuía, praticava o desejável por Deus e agradava a Deus. Era um temor
que resultava em atitudes, apesar de não ser ainda salvo. Foi preciso de entender o mistério da salvação através da prédica de Pedro, mas veja que ele já tinha uma atitude que agradava a Deus, temia a Deus, ou seja, tinha respeito, tinha zelo por Deus. Meus irmãos, precisamos com urgência reafirmar a doutrina do temor a Deus, pois, como vimos, faz a diferença no viver do discípulo de Cristo em sua jornada na terra. Conforme o exposto na Bíblia, o temor a Deus conduz a relacionamento, comprometimento e obediência a Deus. Salmo 128:1. Entendemos aqui nesta lição o termo, e até o comentarista nos fala da doutrina do temor, um entendimento de medo ou zelo, respeito, e daí a importância de termos entendido o termo temor. O temor como zelo profundo por Deus, o temor como respeito a Deus, não um temor no sentido de medo, de pavor, no sentido de ter Deus como um tirano que nos leva ao inferno ou estabelece um juízo implacável sobre nós. Precisamos entender então essa doutrina, e foi explicado através dessa lição o termo temor. O termo temor como substantivo, o termo temer como verbo. E aí nós temos medo, temos zelo em ação. Precisamos entender isto à luz do contexto, ou seja, quando lemos o texto bíblico, vamos entender se a palavra lida nos remete à compreensão de medo ou de temor. Que Deus nos abençoe. Aqui está o questionário para você apresentar para os seus alunos.